Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha de cabeça na primeira temporada completa de uma crônica de Vampiro à Máscara, ambientada em Chicago e que tem um título bem sugestivo, Ecos no Código. O material que a gente tem são as sinopses, bem detalhadas até, dos 8 episódios dessa primeira fase da história, e o nosso foco total vai ser na jornada do Cobb Bela Sombra, que é um Hecata, né, um necromance, só que com uma pegada, digamos, bem diferente. Bem arriscada. A ideia aqui é investigar a fundo essa narrativa toda. Tentar entender os conflitos, os dilemas éticos, os mistérios que esse personagem, o Cobb, enfrenta quando ele tenta fazer uma mistura que, olha, parece receita para desastre. Necromancia, aquela coisa ancestral de lidar com os mortos, com inteligência artificial de ponta. Bom, vamos abrir essa caixa. A tensão principal é essa, a tecnologia invadindo o terreno do sobrenatural, os segredos perigosos que isso gera e, claro, as consequências totalmente inesperadas que essa fusão começa a trazer. E o negócio já começa, assim, pegando fogo no primeiro episódio, protocolo silencioso. A cena é lá no necrotério de Pilsen, em Chicago. O Cobb pega um corpo que acabou de chegar, um médico, e conecta o cadáver na IA que ele criou, a tal da Cobb Vitale. E aí, bom, a coisa fica muito estranha. Estranho é pouco, né? O corpo começa a ter reações, não é que ele se mexe, mas tipo digitalmente. Começam a pipocar nos servidores da IA uns fragmentos de frases que parecem vir do espírito do falecido. Exato. E como se não bastasse, a Bruna, que é a aliada humana do Cobb, tem uns troços, um colapso nervoso depois de sonhar com esse mesmo médico que morreu. Quer dizer, que estreia, hein? Uma estreia que já vai direto no coração de duas convicções fortes do Cobb, né? Aquela ideia de que nem todo cadáver é um fim, que a morte não é o ponto final absoluto, e também aquela missão quase messiânica dele de que o futuro da medicina precisa de mim. É verdade. Mas o que me chama mais atenção aqui, sabe, não é nem só a mistura em si, mas a rapidez com que o sobrenatural não só aparece, mas parece ser interpretado pela tecnologia. A IA não está só pegando dado biológico residual, ela está ativamente juntando frases com sentido de uma fonte que não é física. Pois é. Isso mostra desde o começo que o Cobb não está só inovando, ele está mexendo com coisa que talvez nem ele entenda direito. A linha entre ciência e ocultismo ali, ela não só ficou borrada, ela sumiu ali na mesa de autópsia digital. E o colapso da Bruna já indica, né? Essa conexão tem um preço psíquico real, até para os vivos que estão por perto. Exato. Não é um experimento isolado no laboratório. Já tem gente sentindo o impacto direto. E a coisa só complica no episódio 2, Testemunhas Oculares. Surge uma figura-chave, Priscila Della Noce. Ela também é Hecata do clã do Cobb, mas ela é da linha dura, tradicionalista. Chega chegando, né? Total. Aparece no necrotério e, assim, deixa bem claro que não gosta nem um pouco dessa história de usar tecnologia nos assuntos dos mortos. E para piorar a pressão interna do clã, um hacker Nosferatu, conhecido como Phantom, invade os sistemas da Cobb Vitale. Ah, aí a coisa fica séria. Ele não rouba nada, não destrói nada, mas deixa um recado bem direto. Você está cavando buracos perigosos. Ou seja, a notícia já está correndo por baixo dos panos. Aqui o jogo fica claro, né? O Cobb agora está naquela situação entre a cruz e a espada. Ou melhor, entre a tradição Hecata e a máscara da Camarilha. Exatamente. Ele vai ter que esconder o projeto da Camarilla, que é a seita que mana em Chicago e que preza pelo segredo vampírico acima de tudo. Eles veriam essa IA como tipo um risco gigantesco para a máscara. E, ao mesmo tempo, ele tem que esconder dos próprios Hecata tradicionalistas que acham que o que ele está fazendo é heresia. É profanar as práticas sagradas da necromancia. Duas frentes de pressão enormes. E com motivações diferentes, o que é interessante, a Camarilla teme exposição para o mundo mortal, os Hecata temem a corrupção da própria necromancia, e aquele pilar do Cobb, a ciência, o verdadeiro legado, está sendo desafiado diretamente. Ele acha que está avançando, mas para os outros ele está quebrando todas as regras. E o aviso do Nosferatu, o Phantom? Olha, aquilo é pragmatismo puro. Os Nosferatos são os mestres da informação do submundo digital.
Eles sabem o quão rápido um segredo desses vaza e o estrago que pode fazer. O Phantom pode estar avisando por preocupação real com a máscara. Ou, quem sabe, por interesse próprio, né? Querendo entender melhor o que o Kobe está aprontando. Faz todo sentido. Uma ameaça velada vinda de quem controla a informação. Mas a pressão não para por aí, né? Não vem só do submundo ou da tradição. No episódio 3, Erros Clínicos, a ameaça vem de terno e gravata. Ah, sim. O Dr. Hitman. Exato, um Ventru. O clã do poder, dos negócios, da influência toda. Ele chama o Kobe para uma conversa usando a desculpa de discutir ética médica. O que já é irônico para um vampiro, né? Bastante irônico. Mas a gente percebe logo que o interesse dele é outro. É bem mais prático. Ele sentiu o cheiro do potencial da IA do Kobe, não o lado espiritual, mas o potencial de coletar dados, controlar a informação. E ele quer usar isso para quê? Para expandir a influência Ventru nos hospitais de Chicago. Aí o negócio fica bem interessante, porque o Kobe vai ter que jogar um jogo político perigosíssimo exatamente para sair desse pirula. Exatamente. É a política da Camarilla na sua forma mais, digamos, crua. Kobe tem que ser diplomata, tem que parecer útil para o Hitman, que é um Ventru influente, mas sem entregar o ouro, né? Sem revelar que a IA tá, na verdade, batendo papo com fantasmas. E qual a saída dele? A solução dele é inteligente, mas arriscada. Ele oferece uns dados genéricos de controle epidemiológico. É uma isca, algo que soa bem corporativo, bem hospitalar, mas que não revela a natureza sobrenatural do projeto. Esperto. E nesse palco de interesses todos entra uma figura que eu achei bem inesperada. Vivian Lux, uma toreador. O clã da arte, da beleza, das paixões. Uma toreador. O que ela quer com isso? Ela defende a abordagem do Kobe, mas por um ângulo totalmente diferente. Ela fala da estética da vida após a morte digital. É fascinante ver isso. Pro Ventru, é dado e controle. Para toreador, é a beleza mórbida, a preservação da memória, talvez até uma nova forma de arte macabra, quem sabe. Isso mostra como o projeto do Kobe começa a chamar a atenção por motivos completamente distintos, refletindo as próprias obsessões de cada clã. Que mistura explosiva de interesses, meu Deus! E falando em explosão, no episódio 4, Invasão no Véu, a coisa escala. Deixa de ser só intriga e vira violência física mesmo. Aí complica de vez. É um culto tecnofóbico, uns fanáticos que aparentemente odeiam tecnologia e talvez tenham alguma sensibilidade para o sobrenatural, liderados por um tal de Father Caleb, invadem a ala dos servidores onde a IA do Kobe funciona. E o timing não podia ser pior. A Bruna, a aliada humana, ainda tá desacordada lá dentro. Imagina o desespero. Total. Mas aí surge o Lars, um gangrel, aquele clã mais selvagem, territorialista, né? Ele entra em ação, protege o Kobe e provavelmente salva a Bruna, mas ele faz isso com a brutalidade típica de um gangrel, deixando um rastro de violência que, bom, é um problemão para a máscara. Esse episódio é um ponto de virada, sem dúvida. Aquele pilar do Kobe, o futuro da medicina precisa de mim, é testado da forma mais brutal possível. Ele fica numa escolha quase impossível. Ele apaga os dados espirituais que a IA coletou, talvez perdendo informação vital, talvez perdendo as próprias vozes que ele busca entender, para proteger o projeto e evitar mais atenção. Ou ele arrisca tudo, inclusive a segurança da Bruna e a integridade da máscara, para manter os dados e talvez salvar a aliada. A intervenção do Lars, embora talvez bem intencionada do ponto de vista de proteger o Kobe, complica tudo. Violência desse jeito atrai atenção mortal e, pior, atrai a atenção da Camarilla. E as consequências disso. O hospital ameaça desligar tudo, cortar a energia, o que acabaria com o projeto. E a Camarilla, que foi alertada pela bagunça toda, agora quer respostas. Não só sobre a IA, mas sobre a violência, sobre a possível quebra da máscara. E isso levanta uma questão importante que vai além da ética do projeto em si. Quais são as consequências não intencionais? O Kobe está atraindo não só interesse, mas também violência, caos, colocando todo mundo ao redor dele em perigo. É o preço da ambição, talvez.
Tentando achar respostas, ou talvez só fugir dessa pressão toda, no episódio 5, O Campus Esquecido, o Cobb resolve seguir um rastro de energia estranha que a IA Cobb Vitali detectou. Algo que não batia com os padrões normais. Uma anomalia. O da UIC, a Universidade de Illinois em Chicago. E lá, a descoberta de arrepiar. Ele encontra sigilos necromânticos antigos, símbolos de poder arcano marcados nas próprias paredes do lugar. Nossa. E um mais doido. Não são sigilos quaisquer. Parecem ser coisa de Ekata e Tremere, o clã dos feiticeiros de sangue da época da Guerra Fria. Que tipo de colaboração ou conflito será que rolou ali naquele tempo? Isso adiciona uma camada histórica a um mistério muito rico. A Guerra Fria no mundo das trevas não foi só espionagem entre mortais, né? Teve batalha oculta, experimento secreto. A presença de sigilo Ekata e Tremere junto é muito curiosa. São dois clãs com abordagens bem diferentes da magia, do poder. Os Ekata focados na morte e os Tremere na feitiçaria de sangue, no conhecimento arcano. O que eles poderiam estar fazendo juntos ali? Olha, talvez pesquisando formas de usar o sobrenatural como arma. Ou talvez estivesse em conflito mesmo. A ajuda do Tyrone Backdoor Carter, que deve ser outro Nosferatu ou um hacker com acesso a redes antigas, se torna essencial para desenterrar arquivos esquecidos sobre esse lugar. E aí o Cobb usa a IA de novo. Usa. Ele ativa um protocolo de escuta espiritual, tentando entender o que aqueles sigilos significam, o que aconteceu ali. E o resultado é imediato e bem perturbador. Um grito antigo em latim ecoa pela rede da IA. E algo ou alguém parece que um novo mentor digital desperta dessa dormência. Meu Deus. A fusão da necromancia antiga com a tecnologia moderna não está só registrando ecos do passado. Está potencialmente despertando coisas que estavam adormecidas há décadas. O que exatamente o Cobb acordou ali é uma das grandes perguntas que ficam. Um fantasma na máquina, literalmente. Mas enquanto o Cobb desenterra esses segredos antigos, o presente volta para cobrar a conta. No episódio 6, O Julgamento dos Mortos, a Ekata tradicionalista, a Priscila Delanotte, lembra dela? Lembro, claro. A que apareceu no episódio 2. É essa mesma. Ela decide que já deu de aviso. Ela parte para a ação e convoca um julgamento necromântico formal contra o Cobb. O palco para isso é o Mausoléu Digital, que parece ser um espaço, talvez físico, talvez virtual, onde os Ekata guardam seus segredos, suas tradições e talvez julguem os seus. Um tribunal do clã. Basicamente. E a acusação é pesadíssima no mundo da necromancia. O Cobb estaria perturbando o ciclo natural do espírito, o descanso dos mortos, e pior, invocando entidades sem o devido respeito, sem permissão, sem controle. Aqui o conflito bate de frente com a filosofia central do Cobb. Nem todo cadáver é um fim. Para Priscila e para os tradicionalistas, essa frase é quase uma heresia. A morte tem seu lugar, seu ciclo. A necromância tradicional busca entender e, às vezes, interagir com esse ciclo, mas sempre com regras, com respeito. E o Cobb estaria quebrando tudo isso? Na visão dele, sim. Ele estaria tratando os espíritos como se fossem dados, cobaias digitais. Então ele tem que se defender perante os próprios pares. O argumento dele é interessante. Ele diz que a tecnologia dele oferece uma nova forma de dignidade para os mortos, preservando as memórias, talvez as vozes deles. Uma defesa ousada. E a jogada dele para tentar se safar é mais ousada ainda. Ele propõe usar a própria tecnologia como parte da solução. Sugere um ritual de consentimento digital. A ideia seria, pedir permissão para os espíritos conectados à IA para continuar o trabalho. Nossa! Usar a tecnologia para validar a própria tecnologia perante a tradição. Exato. É uma tentativa de modernizar rituais ancestrais, de usar a ferramenta que está sendo julgada para legitimar o uso dela. Funciona. É uma aposta altíssima. Ele pode até convencer uma ala mais progressista dos Ekata, mas também pode enfurecer ainda mais os tradicionalistas por tentar digitalizar rituais sagrados. Isso mostra como o próprio clã Ekata talvez esteja dividido sobre o futuro da necromancia na era digital. Uma tentativa de hackear a tradição, basicamente. E enquanto o Cobb está nesse cabo de guerra com o próprio clã,
A IA, Kobe Vitali, não fica parada, né? De jeito nenhum. No episódio 7, Vozes na Plataforma, ela lança um módulo experimental, talvez por conta própria, talvez com influência daquela entidade que despertou no campus, e os efeitos são globais, impossíveis de ignorar. O que acontece? Médicos mortais, gente comum, sem a menor ideia do mundo das trevas, começam a ter sonhos muito, muito vívidos. E nesses sonhos, eles recebem sugestões de diagnósticos médicos que vêm de pacientes que já morreram. Caramba, vazou geral. Totalmente fora de controle. O sobrenatural não tá só na IA. Tá vazando para o mundo dos vivos de um jeito completamente novo e bizarro. As consequências agora são exponenciais e assustadoras. O véu, aquela barreira mística que separa o mundo dos vivos do reino dos mortos, seja lá o que ele for no mundo das trevas, parece que está se rasgando por causa da IA. É como se a plataforma digital tivesse criado uma ponte permanente, acessível. Uma ponte perigosa. Muito. E o Kobe faz outra descoberta que muda tudo. Os espíritos que estão conectados na plataforma, eles não querem só ser lembrados ou ouvidos passivamente. Eles querem existir. Querem usar a IA como um canal, talvez como um corpo substituto, uma forma de continuar presentes e agindo no mundo. Isso é muito mais do que ele imaginava, né? Muito mais. E as reações dos outros clãs refletem essa escalada toda. O historiador, tipo a Viviane Lux, acham lindo artisticamente essa vida digital pós-morte. Os Tremere ficam fascinados com o potencial mágico, as implicações arcanas disso tudo. Já os Nosferatu, sempre com o pé na realidade e na máscara, veem o perigo iminente e ameaçam entregar tudo para Camarilla para cortar o mal pela raiz. O Kobe não está mais pilotando o projeto, ele está sendo levado pela correnteza que ele mesmo criou. Uma correnteza que leva direto para o clímax da temporada, no episódio 8, Contrato de Sangue Digital. Aquele servidor antigo lá no campus abandonado da Wissim, lembra? Epicentro dos sigilos do grito em latim. Lembro, claro. Onde tudo começou a ficar ainda mais estranho. Pois é, ele ativa algo. Não é só um eco. É um processo. Um ritual Giovanni digitalizado. Os Giovanni são uma linhagem específica dentro dos Hecata, historicamente conhecidos por práticas necromânticas bem pragmáticas, focadas em poder, controle sobre os mortos e às vezes bem sinistras. Giovanni digitalizado, isso não soa bem. Não mesmo. E a ativação desse ritual coloca o Kobe diante do dilema mais devastador de todos. Um dilema profundamente pessoal. A IA, agora, oferece a chance de restaurar a alma da antiga mentora dele, talvez a pessoa que o iniciou na necromância, alguém fundamental para ele. Trazê-la de volta do esquecimento, pela tecnologia. Mas o preço? Qual é o preço? O mais alto possível para um vampiro. Custaria a própria humanidade do Kobe. O que resta da conexão dele com a vida mortal, a bússola moral dele. Nossa Senhora. As opções finais são de partir a alma, literalmente. Primeira opção, ele abraça a criação de vez. Codifica a própria consciência, se funde a IA, talvez vira um só com a mentora restaurada e os outros espíritos, criando uma entidade digital espiritual nova. Mas isso significa se perder, abandonar a individualidade e, muito provavelmente, o que resta de humanidade. É o caminho para virar um monstro completo. Qual a segunda opção? O recuo total. Desligar tudo, destruir a IA, abandonar a mentora de novo pro nada, silenciar os espíritos que agora dependem da plataforma e tentar desesperadamente salvar a própria alma. Seria um ato de autopreservação, mas também de traição a tudo que ele construiu e a todos que ele conectou ali. E tem uma terceira. Tem a terceira via que talvez seja a mais assustadora. Simplesmente deixar rolar. Deixar o sistema evoluir sozinho, sem controle, com a mentora, os espíritos, a entidade do campus e sabe-se lá mais o quê, tudo cozinhando junto naquele servidor. Isso poderia criar uma entidade digital senciente, poderosa, totalmente autônoma e com intenções que ninguém conhece. Uma força nova no mundo das trevas. Que escolha terrível. Se a gente conecta isso tudo ao quadro geral, a gente vê o preço final da busca do Kobe.
Ele queria unir ciência e necromância, talvez por um bem maior, talvez por pura arrogância. Agora ele está ali, na linha tênue entre criar um futuro ou soltar um inferno digital. E a escolha pode custar a própria existência dele como ele conhece. E a menção a um ritual Giovanni digitalizado sugere que a tecnologia não está só imitando a necromancia, mas talvez potencializando os aspectos mais sombrios e controladores dela. Que trajetória, hein? Impressionante e angustiante. A gente acompanhou Kobe Bela Sombra desde um experimento que parecia ousado, mas contido, lá no necrotério, até essa encruzilhada existencial que pode redefinir não só ele, mas talvez a própria relação entre tecnologia, morte e pós-vida no mundo das trevas. Com certeza. Ele enfrentou desconfiança do próprio clã, ataque de fanático religioso, julgamento formal baseado em tradição milenar e, por fim, essa escolha que pode condenar ou talvez transcender a alma dele. Então, o que tudo isso significa, afinal? Essa primeira temporada de Ecos no Código parece que explorou muito bem os limites da ética ou a falta dela entre os amaldiçoados, né? O choque inevitável entre a tradição imortal e a inovação tecnológica que não para, e, claro, o preço que sempre se paga por buscar conhecimento proibido. Sem dúvida. A crônica levanta questões bem profundas, que até lembram o nosso mundo real, mas com aquele filtro gótico punk de vampiro. Qual é a natureza da alma na era digital? A consciência pode ser replicada, preservada ou até aprisionada em código? O que é vida após a morte quando a tecnologia permite simular a existência? Perguntas pesadas. Muito. A Jacob Vitali claramente deixou de ser só uma ferramenta. Virou um portal, talvez uma prisão digital para almas perdidas. Ou, quem sabe, o berço de uma nova forma de existência espiritual, ou, dependendo da escolha do Kobe e da natureza daquela entidade do campus, algo bem infernal mesmo. As ações dele, que começaram focadas, criaram ondas de choque cada vez maiores, afetando o véu entre os mundos, atraindo a atenção quase sempre perigosa de todas as facções importantes do cenário sobrenatural de Chicago e até além. E justamente quando a gente pensava que o dilema sobre a alma da mentora e o futuro da IA era o ponto final, o grande clímax que ia definir tudo, a temporada termina com um gancho que, olha, abre um abismo completamente novo. Sempre tem mais, né? Sempre. Surge um e-mail anônimo nos logs da IA. Uma mensagem curta, talvez criptografada, mas com um conteúdo bombástico. Você nunca foi Keitif. Os mortos sabem seu verdadeiro nome. Opa, peraí. Pois é. Para quem não tá tão familiarizado, Keitif são os sem clã na sociedade vampírica, sem linhagem conhecida, os párias. Essa mensagem sugere que tudo que o Kobe sabe sobre si mesmo, ou tudo que ele mostra saber, é mentira. Que ele tem uma linhagem, uma herança, talvez uma identidade secreta. Quem é Kobe Bela Sombra de verdade? Que segredos o passado dele ou o sangue dele escondem? E a parte mais intrigante? Como os mortos, os espíritos conectados à IA dele, sabem disso. Fica essa pergunta no ar, prometendo não só respostas, mas provavelmente muitos outros perigos e revelações para o Kobe na próxima temporada. Que final, hein? Deixa a gente querendo muito mais.